Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar a respeito do narcisista oculto. Sim, o narcisista oculto é muito mais perigoso que o narcisista declarado. Bom, diferente do narcisista grandioso, que é aquele, o pavão, que chega chegando, que você já sabe que ele é o cara e que ele não tem nenhum problema em admitir, de mostrar que ele se acha realmente a última bolacha do pacote. O narcisista oculto ele é bem diferente. O narcisista oculto ele vai chegar para você como uma pessoa humilde, ele vai até de repente se fazer de coitadinho, ele é uma pessoa que precisa de cuidado, ele é uma pessoa que precisa de atenção, mas ele também é muito atencioso, ele é uma pessoa sensível no início, né, no love bombing, ele é uma pessoa tímida até, uma pessoa insegura. Você vai querer cuidar dele, você vai comprar essa ideia de que realmente ele é só uma alma sofredora, injustiçada e muito boa, caridosa, e que você pode se juntar a ela e cuidar dela, que vai ser recíproco. Esse é o narcisista oculto. Porém, dentro dele existe um senso, uma grandiosidade que é um pouco diferente da grandiosidade do narcisista declarado. Por quê? O narcisista oculto, ele tem dentro de si um senso de vergonha, um complexo de inferioridade muito grande, mas um senso de grandiosidade querendo explodir, mas que não explode porque ele não tem coragem, porque ele tem muito medo da rejeição. Então, dentro dele, ele acha que ele é uma obra-prima de Deus, dentro dele ele considera que ele deveria ter muito mais sucesso, muito mais brilho, muito mais pompa e reconhecimento do que ele de fato tem, e que ele não tem por culpa do mundo, por culpa das pessoas, e mais tarde a culpa vai ser sua, você que está com ele. Mais tarde a culpa vai ser sua, ele vai culpar você. Mas ele tem dentro dele de que ele deveria estar brilhando e que ele foi roubado, algo foi tirado, foi tomado dele. Então, por isso ele nutre também um ódio, uma raiva pelo mundo e pelas pessoas. A vida deve algo a ele, o universo deve algo a ele, porque ele é muito maravilhoso, né? E as pessoas deveriam reconhecê-lo e bater continência para ele. Esse é o senso interno dele que se esconde atrás dessa fachada de falsa humildade e até de ser um coitado. Nossa, coitado, tão sensível, incompreendido. Você compra essa briga dele, você compra essa historinha dele depois de um tempo. Bem, o narcisista oculto geralmente está escondido atrás de alguma fachada social. Geralmente na vida em comunidade, ele é um excelente pai, uma excelente mãe, ele é um bom vizinho, ele é um bom trabalhador na empresa onde ele é empregado, ou se ele tem uma empresa, ele é uma ótima pessoa, mas isso tudo é uma fachada social que ele usa, é um escudo protetor para que ninguém descubra a verdadeira face dele, porque ele geralmente leva uma vida dupla. Ele é esse santinho, essa pessoa cheia de moral, de bons costumes, é uma pessoa que não mente, é uma pessoa acima da média, bondosa, caridosa, mas fora daquele ambiente ali de controle, quando ele está fora das vistas das vítimas e dos seus familiares e da sociedade, onde ele está no lugar, quando ele está no lugar que ele se sente à vontade, ele põe para fora quem ele realmente gostaria de ser. Aí ali ele vai fazer coisas que até Deus duvida. Ele vai trair, ele vai mentir, ele vai cometer crimes, ele vai se vingar de pessoas, mas ele sempre vai fazer isso nas sombras. Por exemplo, se o narcisista oculto, ele ou ela, sempre vou estar falando, quando eu disser ele, sempre vai englobar ele e ela. Se ele é casado, ele tem a fonte de suprimento primária, que é a sua esposa, seu marido, e geralmente eles nem têm uma vida de fato conjugal com esses parceiros, é só, novamente, uma fachada social, porque ele precisa manter essa estrutura que vai protegê-lo, né? De que qualquer pessoa duvide do seu caráter e da sua moral. Então ele tem ali o seu companheiro, sua companheira dentro de casa, seus filhos, e ali dentro daquele ambiente ele vai mostrar a face dele algumas vezes, ele vai mostrar descontrole, ele vai mostrar ira, ele vai desprezar a fonte primária de suprimento. Às vezes ela até sabe que acontecem dezenas de traições e tudo mais. Ele faz abusos
ele usa o silêncio para punir esse companheiro também. Ele humilha, ele pisa, ele pode até chegar à violência verbal, à violência física. Não é muito comum, mas pode acontecer. Ou ele pode, por outro lado, ser o narcisista sonso. O que é o narcisista sonso? É aquele que, justamente porque dá muito valor e importância a essa fachada social, ele vai se manter como uma pessoa dócil, entre aspas, né, passivo-agressivo, uma pessoa bondosa dentro de casa, que apoia o seu cônjuge, que lhe dá suporte, que está ali numa hora de uma doença, de uma enfermidade, que demonstra dentro de casa ser zeloso pela família, que não tem intenção nunca de separar do seu parceiro, e que tudo que o parceiro precisar, ele está ali, pode contar com ele. Esse é o narcisista pior que tem, porque ele é sonso. Então, a esposa, o marido dentro de casa sabe ou desconfia que ele é traidor, que ele leva uma vida dupla, mas ela fica extremamente confusa com a aparente bondade desse narcisista, porque ele é bom com ela é boa com ele é boa mãe, trabalha, é provedor. Então ela fica numa dissonância cognitiva, mas será que ele é mesmo? Ela vê coisas esquisitas, vê reações estranhas, atitudes no mínimo questionáveis, mas como ele tem muito forte essa estrutura de ser um bom provedor, um bom pai, um bom companheiro, fica muito difícil da vítima acreditar que realmente ele leva uma vida dupla. E nisso tem também a família do cônjuge, a família dele, que não faz ideia de que ele é um narcisista, é um perverso que leva uma vida dupla. E todo esse ambiente corrobora para que o engano e a escravidão da vítima se perpetue. Porque com quem que ela vai contar? Para qualquer um que ela chegar e comentar, olha, eu acho que fulano está me traindo, está fazendo algo esquisito. Aquela fachada social, aquelas pessoas do convívio que veem as atitudes boas do narcisista, vão ser os primeiros a dizer: você tá louca, você tá maluca, o seu casamento é bom demais, todo mundo te inveja, todo mundo queria ter o marido que você tem, o marido atencioso, cuidadoso. Por quê? Porque o intuito dele é que a vítima nunca descubra. A vítima nunca descobre, ele vai eternamente levar essa vida dupla, sendo aquele narcisista, o cafajeste, né, fora de casa, ludibriando 10, 20, 30 vítimas por aí, e nunca será descoberto.